O Estado faz exatamente isso. A proibição do contrabando é exatamente isso. Eu compro um produto, vou vender barato para os pobres, vou ajudar a elevar o nível de vida dos pobres, e o Estado não deixa porque o Estado tem tanques. O tanque tem que ser meu, não do Estado. O que é isso? É uma dissonância cognitiva moral. Então o que nós temos que fazer as pessoas entenderem? A moral é absoluta. Existem duas maneiras de chegar a essa conclusão. Um ateu, como Stephen Molyneux, vai raciocinar e vai chegar à conclusão de que existe um comportamento moral preferível. É preferível que as pessoas não se agridam sistematicamente, coisa que o Estado faz. Eu, como religioso, como católico, acredito que existe a moral divina. Deus criou o homem com essa natureza moral e ela tem que ser respeitada porque é o plano de Deus. Seja lá qual for a sua via, católico ou ateu, existe uma moral absoluta. Nós não podemos nos deixar enganar por essa dissonância cognitiva moral, onde as pessoas acham que os piores filhas da mãe da humanidade, que são os políticos, conseguem emanar moral. Como é que o pior tipo de gente rabisca um papel e aquilo é moral? Agora, se o agorismo é suficiente, eu diria que num primeiro momento ele é suficiente para que mais recursos fiquem em mãos privadas e menos no Estado. Isso é útil, é bom que o inimigo tenha menos recursos. Mas não é suficiente. No campo ideológico é preciso continuar a luta libertária para convencer as pessoas a serem intransigentes, radicais, brutalistas, anarcocapitalistas, o nome que vocês quiserem dar. Mas é preciso convencer as pessoas do problema que é o Estado, o problema moral que é o Estado, a ineficiência do ponto de vista econômico que é o Estado. Então é uma batalha ideológica também, não só de você sonegar o seu impostinho ali, que é maravilhoso, mas de convencer as pessoas com argumentos éticos e econômicos. E tem uma outra via que pouca gente defende, mas eu não tenho o menor pudor em falar aqui, que é essa aqui. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer isso aqui. Nós vamos ter que enfrentar o Estado na porrada. Eu espero que isso não seja necessário, porque inocentes morreriam. Eu espero que o Etienne de la Boétie esteja certo. Ele fala que o Estado é uma fogueira, e se você não botar lenha, a fogueira apaga. Mas não é assim que o Estado funciona. Por exemplo, tinha uma cidadezinha lá na Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso era Atenas brigando com Esparta. E ela falou, pessoal, eu sou neutra, não tem nada a ver. Atenas foi lá e ocupou a cidade. Aí a cidadezinha falou, mas por que isso? Porque eu tenho um exército maior que o seu. Enquanto o Estado tiver o monopólio da violência, só tem um jeito de combatê-lo. É quebrando o monopólio da violência, ou seja, nós vamos ter que ser violentos na hora. Só complementando isso aí que tu disseste, o grande problema em adotar somente um caminho, o caminho agorista, e abdicar da luta política é justamente esse. Porque a gente vai estar lá no nosso ativismo, convencendo as pessoas a usarem criptomoedas, a sonegarem, e aí o Estado vai fazer o quê? O Estado vai na tua casa. Ou tu acha que eles vão simplesmente ficar quietos, assistindo, tu corroeres o poder deles? Não é o que vai acontecer. Não é o que historicamente acontece com os inimigos do Estado. E é por isso que a gente tem que ter pessoas imbuídas da mentalidade correta na política, limitando o poder estatal. Para até que a gente chegue numa situação, finalmente, algum dia, espero que mais cedo do que tarde, a gente possa ter uma liberdade máxima e possa deixar que a vontade individual prevaleça sobre a vontade coletiva. Só uma pergunta. Diga, duas até. Se você acha que o Estado vai simplesmente agir em todas as esferas a ponto de impossibilitar o agorismo, por que você acha que ele vai permitir que aconteça uma espécie de agorismo político dentro dos seus próprios seios? É muito mais irreal o que você está falando. Não, justamente pela perspectiva gradualista. Quanto mais pessoas imbuídas dessa mentalidade que o Estado é um mal que deve ser reduzido, menor vai ser a possibilidade daqueles que estão no poder do Estado de limitar as liberdades individuais. E a gente consegue ver isso na prática. Países que têm mais atores políticos, têm mais gestores públicos com uma mentalidade pró-mercado e não uma mentalidade pró-Estado, são países que têm mais liberdade, isso é óbvio. Isso é o que a gente vê mundo afora. Por outro lado, países que têm menos gestores públicos e atores políticos defensores das liberdades individuais são países que acabam virando totalitários. Porque a dinâmica do Estado é essa, de se expandir cada vez mais se não for limitada, se não for checada. E isso está defendendo é simplesmente que a gente abdique, como aconteceu na Venezuela, como eu citei aqui antes. Isso é muito perigoso. Como é que o comunismo soviético acabou? O comunismo soviético acabou justamente porque as pessoas viram o lixo que é o comunismo. Quantas milhões de pessoas morreram para que isso tivesse que acontecer? Quantas milhões de pessoas vão morrer na fila do SUS? Quantas milhões de pessoas vão morrer por causa de desarmamento? Gorbachev tem uma participação importante nisso também, né? E Yeltsin também e tal. Mas o ponto fundamental é que, claro, a União Soviética ruiu porque
que o socialismo é impossível. O cálculo econômico na comunidade socialista é impossível. O socialismo é inviável. O socialismo contém o fruto da sua própria falência em si mesmo, é óbvio. A única coisa que o Gorbachev fez foi impedir a separação da Chechênia, que está tendo problema de terrorismo agora. O político só entra para estragar a festa. A história da humanidade, de certa maneira, contrapõe esse argumento, na verdade. A história da humanidade? A história política da humanidade, especialmente, contradiz isso. E o político só entra para estragar a festa? Não, exatamente. A gente tem diversos exemplos ao longo da história de países que se reformaram. Como é que é? Nova Zelândia, mesmo Estados Unidos. Como é que é? Cara, enfim, não precisa nem viajar para esses lugares, mas olhem qualquer documentário, olhem qualquer relatório sobre o nível de liberdade usufruída nesses países. Vocês acham que essa liberdade surgiu do nada? Essa liberdade foi uma evolução da própria sociedade e uma evolução das instituições políticas. Por outro lado, eu nunca vi nenhuma sociedade que abolisse o Estado e tivesse liberdade. E ao longo da história, qualquer sociedade de massa nunca teve a possibilidade de subitamente atingir liberdade por meio da implosão do Estado. O que se viu, na verdade, inclusive, acho que citaste a Somália aqui, é um exemplo interessante, inclusive, né? Eu, pessoalmente, não gostaria de viver na Somália, não sei se vocês... Eu preferia viver na Nova Zelândia do que na Somália, pessoalmente. Mas aí é uma questão de cada um. Eu não vejo, no entanto, um grande fluxo imigratório para a Somália. Em compensação, se vocês ligarem para um consulado neozelandês, vocês vão ver que tem uma fila de espera muito grande de pessoas querendo migrar para lá. Vamos botar alguém que não tenha perguntado ainda. Por favor, na sua opinião, imposto é roubo? Imposto é roubo, é a pergunta dele. Todo mundo ouviu? Imposto é roubo? Todo mundo ouviu a pergunta? Imposto é roubo? Filosoficamente é óbvio que imposto é roubo. Imposto é a tomada de recursos alheios de forma ilegítima. Complicado. Como não, cara? Vamos dizer assim, hoje eu tava no Uber e eu ouvi no rádio que a Receita Federal tinha apreendido 10 toneladas de mercadorias contrabandeadas. Aliás, vejam que interessante a expressão que a repórter usou. A Receita Federal resgatou 10 toneladas de mercadorias num centro popular de compras no Brás. Acho que era no Brás. Obviamente isso é um absurdo. A Receita Federal roubou essa mercadoria dos seus proprietários. Mas eu não vou defender publicamente sonegação. Só uma coisa. Entendam como quiserem. Eu não vou defender publicamente sonegação. Só uma coisinha. Vocês conhecem o meme do Velociraptor lá? O Filosiraptor? Se imposto é roubo e você defende a manutenção, pelo menos temporária, de serviços públicos, você defende o roubo?